Só essa branquinha aqui. Série Casos Curiosos da Bíblia. A Bíblia, ela tem muitos casos curiosos, casos que a gente não vê todo dia. É todo dia que você vê, por exemplo, um homem sendo jogado numa cova de leões, e os leões eram veganos, os leões não queriam comer o Daniel. Não é todo dia. É todo dia que você vê, por exemplo, uma parede de água se dividindo, o mar se dividindo em duas paredes de água, o maior aquário do mundo, e as pessoas passando ali com os pés secos. É todo dia que você vê uma mulher virar uma estátua de sal, porque olhou para trás, a mulher de Ló. Então são casos curiosos, e casos que traz lições para nós, lições importantes. Na semana passada, nós falamos do primeira semana da série, do jovem que caiu da janela, o jovem Eutico. Eutico, o nome Eutico, quem sabe você está procurando nome para o seu filho aí, Eutico, olha que nome bonito, hein? Eutico. Oi, Eutico, vem aqui. Eutico significa feliz, sortudo, mas esse jovem realmente foi sortudo, porque ele caiu da janela, dormiu na pregação de Paulo, e Paulo, pela obra, misericórdia de Deus, instrumento de Deus, Paulo reviveu aquele jovem. E hoje, continuando os casos curiosos da nossa série, é a jumenta que falou. Você já viu uma jumenta falar? Eu lembrei daquele desenho do Shrek, que tem o burro lá do Shrek, que conversa o tempo todo com o Shrek, mas é desenho, não é vida real. E na Bíblia tem esse caso, um dia que a jumenta falou, e nós vamos conhecer essa história hoje. Talvez você nunca tinha ouvido essa história na Bíblia. Olha lá, curiosidades, histórias da Bíblia que tem animais. Interessante que tem histórias na Bíblia que falam de animais. Como é o nosso tema hoje aqui, um jumento, então, uma jumenta, então vamos ver aqui essa curiosidade. Vocês conhecem aquela história do jumentinho que Jesus montou na entrada triunfal de Jerusalém? Diz que as pessoas colocavam ramos, diziam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus usou um jumentinho para montar. Interessante que podia ter usado um cavalo, mas ele usou um jumento, que nunca havia montado, diz a Bíblia. Também tem lá na Bíblia os porcos de Gadara, que diz que tinha um homem possesso, um jovem possesso de uma legião de demônios. Legião era uma multidão, era um nível de soldados romanos, legião, 1000 soldados. E aí aquele demônio falou para Jesus: deixa a gente ir aos porcos. E aqueles porcos se suicidaram no mar. Deu prejuízo lá para os criadores de porcos lá de Gadara, e eles até pediram para Jesus ir embora da cidade deles. Também tem o famoso galo de Pedro. Não é que era galo de Pedro, mas o galo que cantou na negação de Pedro, que Jesus falou assim para Pedro: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes tu me negarás. Ele disse: eu nunca, Senhor. E ele ouviu aquele galo cantando, diz a Bíblia, muito claro esse texto. E aí ele lembrou das palavras de Jesus. E a última que eu quero falar, poderia falar outros aqui, personagens, histórias da Bíblia que falam de animais, mas talvez o homem que tenha mais animais na Bíblia se chama Noé, porque diz a Bíblia que ele mandou entrar de par em par os animais na arca. Imagine a quantidade de animais. Mas interessante que lá tinha uma pomba, ou algumas pombas, e ele então soltou uma pomba, depois dos dias de dilúvio, de chuva torrencial, ele solta uma pomba para ver se ela acha pouso, mas ela não acha, ela volta. Então ele pensa, logo não tinha meteorologia na época, então ele diz, logo não, ainda está inundada a terra de água. E aí passa alguns dias, ele solta outra pomba, e essa outra pomba volta com um ramo um ramo de oliveira no seu bico, e ele entende então que a terra se renovou. Agora a terra estava pronta para uma nova habitação
do ser humano nesse lugar, né? A história de Noé. Então, você vê que tem outras, você poderia até, quem sabe, pensar em outros animais, né, que aparecem na Bíblia, os leões da cova lá do Daniel e outros tantos. Mas vamos ficar por aqui e vamos falar agora da jumenta que falou lá no caso de Balaão. E eu quero explicar para vocês então o contexto dessa história, para você entender todo o contexto, para a gente chegar no final aqui e agora eu entendi então por que ela falou. Então vamos lá, eu vou usando a Bíblia aqui para explicar. Números 22:1. Tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vamos entender aqui, pessoal. Eu falei para vocês, o livro de Números é o 4º livro do Antigo Testamento. O livro de Êxodo, que vem um pouquinho antes, o que conta o livro de Êxodo? Que aquele povo era escravo e Faraó oprimia eles, e um dia então vem as pragas contra o Egito e Faraó permite o povo sair. E esse povo sai para onde? Rumo a uma terra prometida a Abraão, uma terra que mana leite e mel. E eles estão aqui nessa caminhada do deserto, durou 40 anos, tá? 40 anos, dizem os teólogos, 40 anos para chegar nessa terra. Só que, se fosse fazer uma caminhada hoje, 40 dias chegava. Mas eles ficaram 40 anos, porque estavam sendo ensinados a depender de Deus, né? a agradecer a Deus, a reconhecer a mão de Deus. Aí veio lá o maná, a água da rocha e tantas histórias no deserto. E eles estão avançando, chegando na terra prometida. E eles chegam no lugar, diz a Bíblia ali, em Moabe, né? Eles se acampam nas campinas de Moabe. O verso 2: viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então vai aparecer aqui o nosso personagem Balaque, que era um rei, e que esse Balaque, ele tem medo da invasão de Israel na sua terra. Israel está vindo, caminhando, chega na região de Moabe, e o rei Balaque, ele fala assim: eu estou angustiado, porque Israel vai invadir a minha terra e vão me tirar do trono. E o que ele faz? Ele lembra de um sacerdote chamado Balaão, e ele vai chamar esse sacerdote para ajudá-lo. Verso 5: enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Então, vocês estão entendendo até aqui? Está ok? Estão acompanhando? Vamos retomar então. O povo de Israel está vindo, chegam a Moabe, lá tem um rei chamado Balaque. Balaque está com medo, e ele chama um homem, Balaão, para ajudá-los a se proteger. Vamos dizer que Balaão era um homem famoso na época, um homem conhecido, um nome que tinha boa reputação. Então o Balaque, ele acha que Balaão vai ajudá-los nessa proteção da terra, nessa proteção contra Israel. Balaque, veja a Bíblia lá, fala que ele leva o preço dos encantamentos. Verso 7, ele leva dinheiro. Olha, eu vou te pagar para você amaldiçoar o povo de Israel, para você dizer assim que aquele povo é amaldiçoado, que aquele povo vai perder a batalha, que aquele povo não vai ganhar essa guerra. E Balaão, ele vai pedir a Deus, consultar a Deus se pode ir lá em Balaque, ajudar ele e receber a grana. Olha o verso 12: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então, quem que era esse povo? Era o povo de Deus, o povo de Israel,
Lembra que Deus falou a Abraão: de ti farei uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Tanto que Jesus Cristo veio da descendência, da genealogia de Abraão. Então de ti virá uma grande nação. E o que Balaão tinha que fazer? Amaldiçoar o povo de Deus. Essa era o pagamento, essa era o papel, esse era o desafio, o trabalho de Balaão. Ir lá no povo de Israel, genealogia de Jesus Cristo, e dizer: vocês são amaldiçoados. E Deus fala: não, você não vai amaldiçoar esse povo. Esse povo é meu povo. Esse povo é abençoado. Esse povo eu escolhi pela graça, não por mérito. Eu escolhi começar um projeto com eles. Através deles virá o Messias. Pela misericórdia minha, não por mérito, eu escolhi para reiniciar um novo tempo no mundo. Isso aconteceu. Não que eles merecessem, não que eles fossem melhor, mas Deus quis assim escolhê-los para começar toda essa história. Abraão, Isaac, Jacó, e vem toda a descendência até chegar em Jesus Cristo. E assim Deus fala para ele: não vai. Esse povo é o que? Abençoado. Mas o que acontece? Verso 15: de novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrado que os primeiros. Ou seja, o Balaque não aceita o não como resposta. Os servos voltam a Balaque. Balaão fala: não, eu não vou. Deus disse para não ir. Eles voltam a Balaque e Balaque diz: não, eu vou mandar mais gente. Eu vou mandar uma nova comitiva. Eu vou mandar gente agora mais honrada. Se eu mandei gente do segundo escalão, eu vou mandar do primeiro. Eu vou mandar gente assim que eu confio plenamente. Porque todo homem tem seu preço. Ele vai aceitar a minha proposta. Balaão 17: porque grandemente honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa esse povo. Irmãos, quando ele fala que grandemente honrar, é o que? É money, é grana. Já viu aquela história assim: eu vou te dar um cheque em branco. O que é um cheque em branco? Fala o seu preço, quanto você quer para fazer esse serviço. Tentando comprar Balaão, tentando pagar um valor a mais, um valor alto, tentando negociar com Balaão a maldição do povo de Israel. E Balaão, ele vai insistir com Deus, ele vai de novo falar com Deus sobre o assunto. Verso 19: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Então, vamos entendendo a história para você criar o raciocínio exato. Balaão, primeira vez, Deus disse: não, não vá. O povo voltou com maior proposta financeira, maior preço, gente mais honrada. E agora Abraão vai de novo falar com Deus: oh Deus, esse povo veio de novo, Senhor, eles querem que eu vá, E o que Deus fala então ali, Deus permite. Mas meus irmãos, sabe o que os teólogos falam aqui? Deus permitiu Balaão ir não para amaldiçoar Israel. Imagina que Deus ia permitir amaldiçoar Israel, mas para mostrar quão enganoso é o coração do homem desobediente. Já viu aquela coisa assim, tipo uma pessoa fala assim: ah, pastor, eu quero fazer aquilo. Deus fala não, mas ela insiste: eu quero fazer aquilo. Isso, pai, vamos pensar pai e filho, Não, eu quero. Não, eu quero. Chega uma hora, então faz. Vai lá e faz. Você acha que Deus ia permitir a Balaão amaldiçoar? É assim, a desobediência, Eu lembrei de um texto de Romanos. Romanos fala que Deus os entregou a paixões pervertidas. Deus entregou. O que é entregar? Você quer? Já falei que não. Então vai. É aquela cena de um cachorro na coleira. Ele está ali latindo, a coleira o segura, mas ele quer ir. Solta. Ele vai.
Irmãos, Deus não nos fez na coleira. Ele nos dá liberdade. Não somos robôs. Ah, pastor, mas aquele menino que eu estou namorando é um colírio. Os pais já falaram que não é boa pessoa. Ah, mas aquela menina parece tão boa, mas já perceberam que não é. Não, mas eu quero casar com ela. Então casa. A consequência é sua. A decisão é sua. Os pais não conseguem por muito tempo prender um filho nas suas escolhas. Ou qualquer outro tema a gente poderia falar aqui. A desobediência do coração humano. Eu quero. Então vai. Faça. Você vai quebrar a cara. Já estão te dizendo que você vai quebrar a cara. Então essa história está relacionada a esse assunto. Não é que Deus ia permitir que Balaão amaldiçoasse, mas que Deus permitiu a mostrar a Balaão esse coração enganoso, esse homem teimoso, corrompido. Tanto que agora vai aparecer a jumenta na história. Versículo 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão a espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Aqui a jumenta apanha pela primeira vez. Aqui Deus começa a mostrar que o caminho de Balaão era um caminho torto, um caminho errado. Não era para ele amaldiçoar aquele povo. Quando Balaão está indo a Balaque, quando Balaão está indo para amaldiçoar aquele povo de Deus, povo de Israel, e está montado na jumenta dele. Ele vai de jumenta. E quando ele está indo no caminho, a jumenta vê um anjo. Está lá no texto. A jumenta viu o anjo do Senhor. Interessante. O animal irracional vê o anjo. E o animal racional do Balaão não vê. Interessante. A jumenta tem mais discernimento espiritual que Balaão. A jumenta vê um anjo. Ela está indo, diz a Bíblia, pelo caminho e ela vai para o campo. Está indo no caminho. O que é o campo? É um mato. Matagal. Ela sai do caminho, ela entra no campo. Quem gosta de andar no campo? O campo é cheio de carrapicho, cheio de mato. E Balaão fica nervoso. Fala, você está com brincadeira, jumenta? Encheu meus pés de carrapicho? Minha calça aqui está toda cheia de carrapicho, jumenta. O que você fez? E o que ele faz? Espanca. Primeira vez que ele bate na jumenta. Segunda vez que ele vai bater na jumenta. São 3 vezes, tá? Verso 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Segunda cena. Está lá indo a jumenta. Aqui fala muro, mas os comentaristas da Bíblia falam cerca. Tinha uma cerca do lado esquerdo, do lado direito. Ela não tinha onde passar, um anjo no meio. Ela vai para o lado direito, ou vai para o lado esquerdo, enfim, e espreme o pé de Balaão na parede, no muro, na cerca. Ele fica nervoso. Fala, você está com brincadeira, jumenta? Olha meu pé aqui, raspando na parede, raspando na cerca, está machucando. O que ele faz? Torna a espancá-la. Mas ela está o quê? Fugindo, desviando de um anjo, que está no meio do caminho, que ela enxerga, e que Balaão não vê. A terceira vez que ele bate na jumenta, verso 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então você veja, vamos lembrar aqui, a primeira, ela estava indo no caminho, viu o anjo, foi para o campo. Segundo, ela estava indo, viu o anjo, foi para o canto e machucou o pé do Balaão. A terceira, ela não tem para onde ir, não tem campo, não dá para ir para o lado direito, esquerdo, ela fica o quê? Ela senta. Eu tenho um cachorrinho, eu tenho um shih tzu, e quando eu vou pegar ela, a Estrela está velhinha, ela não gosta que pegue ela, sabe o que ela faz? Ela deita. Ela está em pé, eu vou pegar ela deita, ou seja, ela não quer que pegue ela não gosta de colo, meu cachorro, mas eu pego mesmo assim.
né? Mas ela deita. Por quê? Eu não quero levantar, eu não quero sair do chão. É assim que a jumenta fez. A jumenta fez o quê? Não tinha para onde ir, ela deita. O que eu vou fazer? É um animal, gente. Ela sentou, ela deitou. E o Balaão pensou o quê? Mas que jumenta preguiçosa, que jumenta teimosa. E ele espanca ela pela terceira vez. E agora é o dia que a jumenta falou. Versículo 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Interessante, pessoal, o crédito do milagre é Deus. Aqui fala: o Senhor fez falar a jumenta, o Senhor fez o mar vermelho se abrir, o Senhor fez os leões virarem vegetarianos. É o Senhor que faz, não é outra coisa. Aqui é o extraordinário, é o milagre. O Senhor fez a jumenta falar. E o que ela disse? Por que você está me batendo, Balaão? Que fiz eu? Já 3 vezes me espancaste. O que Balaão responde? Você está me fazendo passar vergonha, você está zombando de mim. Se eu tivesse uma espada, eu te mataria. A jumenta retruca. Olha a conversa, gente, imagina essa conversa, uma pessoa falando com uma jumenta. O dia que você estiver conversando com uma jumenta ou com um cachorro, alguma coisa está errada na sua vida, gente. Não é normal isso aqui. Ele está conversando, ela responde: por acaso eu já fiz isso antes com você? Eu já fui uma jumenta teimosa? Eu já fui uma jumenta... Ela começa a conversar, olha o que ela fala: todavia você já não me cavalgaste? É costume fazer assim? Ela se defende. Gente, olha, o homem racional, separado de Deus, se torna uma besta espiritual, né? Quem que é o animal aqui na cena, né? Quem é o animal aqui na cena? O Balaão, ele está tão louco, ele está tão fora do discernimento espiritual, que ele nem está percebendo que está falando com uma jumenta. O homem distante de Deus, meus irmãos, faz coisas inimagináveis, comete loucuras. Imagine uma pessoa tomada de droga, tomada de álcool, faz loucuras, faz coisas inimagináveis, até conversar com uma jumenta. Chega no outro dia em casa e fala: nem sei onde andei essa noite, e nem sei como eu cheguei aqui. Você acha que essa história é tão antiga assim? Um homem, uma mulher, uma pessoa, um jovem, adolescente, longe da vontade de Deus, faz coisas loucas. A jumenta de Balaão, meus irmãos, pergunta assim para ele: eu já te fiz isso? Sabe o que ele responde? Olha no finalzinho: não. Alguma vez eu já fui teimosa, Balaão? Ele diz: não. Alguma vez eu já fui mal comportada? Ele diz: não. Não. Deus abriu então os olhos de Balaão. Verso 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Agora o anjo aparece, e Balaão vê algo que só a jumenta via. E o anjo então fala com ele: por que você está batendo na jumenta, Balaão? Né? Sabe o que ele fala? Balaão, o teu caminho, olha o verso 32, o teu caminho é perverso. O teu caminho é perverso, Balaão.
Se não fosse a tua jumenta, Balaão, eu já tinha te matado, porque ela me viu e parou. Gente, o caminho dele é perverso. Ele é um homem tão distante de Deus, e era um sacerdote, né? Tinha essa relação com Deus, mas ele estava tão cego que a única coisa que ele vê é o dinheiro, é a vontade de chegar lá em Balaque e amaldiçoar aquele povo, e pegar a grana. Então ele diz no verso 34, para finalizar: então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Bom, gente, a história vai seguir no capítulo 23, 24, mas aqui já nos traz lições importantes para nós. E eu queria falar aqui sobre 2 lições para a gente concluir. A primeira lição que eu posso entender aqui para nós hoje, que a Bíblia está nos ensinando, é cuidado com o amor ao dinheiro. Interessante que o livro de Judas, que é um dos últimos livros lá do Novo Testamento, cita Balaão. Diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Olha lá, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. O Balaão ficou conhecido na Bíblia, nas histórias da Bíblia, pós-Números, como um homem ganancioso, um homem que amava o dinheiro. E nós também, meus irmãos, hoje nós somos alvos desse grande perigo. Você abre hoje o canal do YouTube, toda hora: invista na bolsa, R$300 por mês e seja um milionário. O tempo todo. Invista em não sei o quê. Assine o meu canal e você vai ser o próximo milionário. E sem falar as igrejas evangélicas que promete que o povo vai ficar milionário também se fizer a fogueira santa de Israel. Ou seja, livros, vai numa livraria, livros, como ficar rico, como ser milionário. Essa ganância, meus irmãos, do dinheiro, isso não é novo, é antigo. Jesus disse uma vez sobre Mamon, o Deus deste século, cegou o entendimento. Mamon, o dinheiro. As pessoas no mundo inteiro levantam cedo e dormem tarde por causa do dinheiro. Pessoas trabalham horas a fio, movidas pelo dinheiro. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Interessante, é a raiz de todos os males. Ali está o início dos males, o amor ao dinheiro. Mas veja o que fala aqui, entenda bem: o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor, é a ganância. O problema, irmãos, não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema é a ganância. Eu falo assim: o dinheiro ele tem 2 faces, a face boa e a face ruim, a face luminosa e a face escura. Vamos falar da face luminosa. O dinheiro é uma benção. O dinheiro a gente pode dar conforto para a nossa família. O dinheiro a gente pode ter um transporte, um alimento, abençoar a igreja, abençoar os missionários. O dinheiro é uma benção. É a face luminosa do dinheiro. Mas existe a face escura do dinheiro, que é a face da ganância. Fazer tudo pelo dinheiro, viver pelo dinheiro, amar o dinheiro. Então o problema não é ter dinheiro no bolso, mas ter dinheiro no coração. É deixar o dinheiro ser o seu Deus da sua vida. Tudo pelo dinheiro. Qualquer proposta, Balaão, vai amaldiçoar o povo, por dinheiro ele vai. A ganância. Tem gente que faz tudo por dinheiro, tem gente que tem preço. Você vai no escritório de um advogado, qual o preço? Você vai no escritório de uma outra pessoa, qual o preço você vai pagar?
Ah, mas isso não pode fazer. Não, mas eu pago por isso. Todo homem tem um preço, é o que diz no mundo. Todo mundo se vende, o político, o vereador, o senador. Quanto é o seu preço? Poucos dizem, eu não tenho preço. Eu não sou ganancioso. Meu Deus é maior do que o dinheiro. Os meus valores são maiores do que o dinheiro. São poucos. Mas na hora do cheque em branco, as pessoas balançam. As pessoas são corrompidas. O dinheiro é um bom servo, um péssimo patrão. O Balaão, então, ele foi o que? Envolvido, ele foi captado, o coração dele foi atraído pelo brilho do metal, do ouro. Ele ia amaldiçoar o povo de Deus. E meus irmãos, e você vê essa questão do dinheiro? Pode ser uma bênção, sim, pode ser uma maldição. Você vê famílias brigando por causa de dinheiro. Você vê famílias que não se falam, não conversam, porque morreu o pai, morreu a mãe, ficou um bem, ele não se fala, porque ela está brigando pelo dinheiro, brigando por herança. E aí eu pergunto, o que você vai levar dessa terra? Sabe o que Jesus falou uma vez? Jesus falou assim: um homem construiu um celeiro, mas não cabia, ele construiu outro. Já tinha lotado de armazém. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta ganhar muito dinheiro, não ter paz na família, não ter relacionamento com os filhos, não ter amigos, ser ganancioso, ser avarento? O que adianta? Me fale. O que adianta? Lembrei de uma história. Um pastor, essa história aconteceu, tá? Nos Estados Unidos. Um pastor foi convidado para pregar numa igreja. Só que ele esqueceu de levar o terno. E lá naquela igreja, era uma igreja muito formal, tinha que pregar de terno. E ele não levou o terno. E ele chegou lá naquela cidade e ia pregar no outro dia cedo, já era tarde. E ele viu perto do hotel onde ele estava uma casa, uma loja de funerária. Ele pensou, vou lá pedir um terno emprestado de um morto lá. Ele deve vender, deve emprestar, deve alugar. E ele foi, era a única coisa que ele encontraria, uma loja aberta. E ele chegou, falou com o gerente, explicou, eu preciso pregar amanhã, tem que ter um terno. Me vende um terno, empresta um terno, aí eu devolvo. E negociou lá com o gerente, não sei se comprou, se alugou, e foi para a igreja com esse terno. E como ele sempre fazia com os ternos, ele colocava a mão no bolso na hora do caminho. Ele colocou a mão no bolso, não achou o bolso. Aí ele lembrou, né? Terno de funerária não tem bolso, porque a gente não leva nada dessa terra. A gente não leva. Então, o que adianta você pensar nessa vida em acumular e acumular e acumular? Tem gente que acumulou tanto que dá para ele mais 10 gerações viver, e sendo que ele vai morrer e não vai levar. E nesse processo de acúmulo, ele maltratou, ele magoou, ele feriu, passou por cima de pessoas, amaldiçoou o povo de Deus. Para quê? Para que tanto? Para que essa ganância? Para que essa avareza? Então, meus irmãos, finalizando, tem um personagem da Bíblia que traiu Jesus, chamado Judas, e o motivo da traição foi as moedas de prata. Não é de hoje que o dinheiro cobiça os corações. Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Não é problema ser rico, o problema é ser avarento, o problema é ser ganancioso. Esse é o problema, e é isso que nos ensina a Bíblia: o amor ao dinheiro. Não deixe o dinheiro ser um Deus na sua vida. E a segunda lição e última, o pessoal do louvor já pode até se preparando aqui. Fique atento à vontade de Deus.
Fique atento à vontade de Deus. Algumas coisas que a gente acha que é obstáculo, que é empecilho, às vezes é Deus falando conosco. Sabe aquele dia que você sai de casa, o carro não quer pegar? O pneu do carro fura? Você vai ver o step e está murcho. Você fala assim, pô, ô Deus, está acontecendo. Que dificuldade é essa? Será que é um empecilho? Será que é um obstáculo? Ou será que é Deus te livrando de algo daqui a 30 minutos? Como mensurar? Balaão estava indo, a jumenta não ia, a jumenta empacada. Deus estava no negócio. Às vezes, obstáculos e empecilhos são coisas para nos chamar a atenção. Por isso, observe os obstáculos da sua vida. Você quer fazer um negócio? Eu quero uma casa naquele tal bairro. Tentou um financiamento, deu errado. Tentou o segundo, deu errado. Tentou o terceiro, deu errado. Será que não é hora de você mudar essa casa? Será que não é hora de você ver outro bairro para morar? Será? Já viu aquelas histórias de pessoas que chegaram atrasadas num voo e depois souberam que aquele voo infelizmente caiu? E depois são pessoas entrevistadas dizendo, que sorte que você teve, chegou 30 minutos atrasado. Às vezes, empecilhos, obstáculos, Deus está nos chamando a atenção. Fique atento. Não espere o seu carro dizer, ei, por que você está me batendo? Por que você está forçando a ignição? Fique em casa mais meia hora, mais uma hora. Observe os sinais. Observe os empecilhos do seu caminho. Às vezes Deus está querendo dizer algo para você, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Amém?